A mãe de Marília Mendonça, Dona Ruth, está novamente no centro de uma polêmica que está sacudindo o Brasil. Goiás News. Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Ricardo Feltrin, Dona Ruth é acusada de ficar com 50% do seguro das vítimas do acidente aéreo que tirou a vida da filha e de outras 4 pessoas em novembro de 2021, em Piedade de Caratinga, Minas Gerais. Conforme relatado, menos de 24 horas após a tragédia, Dona Ruth teria procurado a seguradora responsável pela apólice, que somava um total de US$ 1 milhão. Desse valor, US$ 200 mil seriam destinados a cada uma das famílias das 5 vítimas. Porém, a denúncia afirma que Dona Ruth propôs ficar com metade do valor das indenizações das demais vítimas, alegando que Marília era a figura central do voo e, por isso, merecia uma compensação maior. O caso ficou ainda mais tenso quando surgiram relatos de que, durante uma reunião com os familiares das vítimas, Dona Ruth teria sido categórica ao dizer: "É o seguinte, eu fico com 50% desse valor, porque a Marília era a mais importante de todos." Ela ainda teria afirmado que, caso alguém discordasse, levaria a disputa para a justiça e tinha condições de bancar o processo por anos. Essa suposta declaração teria causado revolta entre os familiares das outras vítimas. George Freitas, pai de Henrique Bahia, produtor de Marília que também faleceu no acidente, se manifestou comemorando a denúncia, "a matéria que esperamos há anos", declarou ele, reforçando a indignação com a situação. Entre as vítimas do acidente, além de Marília e Henrique, estavam o tio e assessor da cantora, Abiciele Silveira Dias Filho, o piloto Geraldo Martins de Medeiros e o copiloto Tarciso Pessoa Viana. Diante da repercussão massiva e da indignação do público, o advogado de Dona Ruth, Robson Cunha, emitiu uma nota oficial negando todas as acusações. Segundo ele, todo o valor do seguro está em nome de Léo, filho de Marília Mendonça, com o cantor Murilo Uff. O advogado garantiu que o dinheiro foi depositado na conta do Léo e permanece lá até hoje, destacando que o acordo sobre o seguro foi feito com o consentimento de todos os herdeiros e homologado pela Justiça. Ele também denunciou uma suposta campanha de difamação contra Dona Ruth, que estaria ligada às disputas em torno da guarda do neto, a uma tentativa clara de manchar sua imagem. "Isso é lamentável e desrespeitoso", concluiu. Essa revelação caiu como uma bomba nas redes sociais, onde o assunto se espalhou rapidamente, gerando debates acalorados entre os fãs de Marília e o público em geral. Será que Dona Ruth realmente agiu dessa forma ou estamos diante de mais um caso de difamação envolvendo figuras públicas? Essa história ainda promete novos capítulos e pode acabar parando nos tribunais novamente. E você? O que acha dessa polêmica? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este vídeo com alguém que precisa saber dessa história. Esse caso envolvendo Dona Ruth vai muito além de uma simples disputa por valores de seguro. O que mais chama a atenção é o peso emocional dessa situação, porque estamos falando de famílias que perderam pessoas queridas de forma trágica e inesperada. A denúncia de que Dona Ruth teria procurado a seguradora menos de 24 horas após a queda do avião, propondo ficar com metade do valor destinado às outras famílias, é um detalhe que revoltou o público. Muitos se perguntam: será que, naquele momento de dor, havia espaço para negociar dinheiro? A frase atribuída a ela, "a Marília era a mais importante de todos", soa como um soco no estômago para os parentes das demais vítimas, que também perderam pais, filhos, irmãos e amigos no mesmo acidente. Esse tipo de declaração, se confirmada, não só fere emocionalmente essas famílias, mas também levanta uma questão ética muito séria sobre o respeito à vida e ao sofrimento alheio. Por outro lado, o advogado de Dona Ruth afirma que tudo isso não passa de uma campanha cruel para manchar a imagem dela e que nenhum centavo do seguro foi usado de maneira irregular. Ele garante que o valor está bloqueado em nome do pequeno Léo, que perdeu a mãe aos 2 anos de idade. E é exatamente aí que o público fica dividido. Há quem veja Dona Ruth como uma avó que luta pelos direitos do neto e quem a enxergue como alguém que estaria tentando concentrar riquezas em torno do nome da filha famosa. A disputa jurídica em torno da guarda de Léo, entre Dona Ruth e Murilo Uff, pode ser um ingrediente a mais para alimentar teorias e acusações. Mas uma pergunta paira no ar e não quer calar: até onde vai a verdade e onde começam as versões manipuladas para beneficiar interesses pessoais? Agora, o cenário se torna ainda mais delicado porque a voz dos familiares das outras vítimas começa a ganhar espaço. O pai de Henrique Bahia já deixou claro que aguardava por essa denúncia há muito tempo, o que pode indicar que essa história tem raízes mais profundas do que o público imagina. Além disso, o fato de o tio de Marília,
A Biciele, que também faleceu no acidente, ter sido citado como parte do acordo reforça o peso emocional e a complexidade desse imbróglio. Será que havia realmente um consenso entre as famílias ou houve uma imposição forçada pela força financeira e jurídica de Dona Ruth? Essa é uma pergunta que só será respondida com o avanço das investigações e com a coragem dos envolvidos em expor suas versões. E o mais impressionante é como esse caso está mexendo com o coração dos fãs da Rainha da Sofrência. Marília sempre foi vista como um símbolo de humildade e generosidade, e ver o nome dela associado a uma disputa milionária e a supostas atitudes polêmicas da própria mãe é algo que provoca indignação e tristeza. Estamos diante de uma narrativa que pode mudar completamente a forma como o público enxerga o legado de Marília Mendonça. Mas será que estamos presenciando uma verdadeira injustiça ou apenas mais um capítulo de uma guerra silenciosa entre famílias e herdeiros? E é nesse ponto que a história começa a ganhar contornos ainda mais perturbadores. Imagine só famílias despedaçadas pela tragédia, tentando lidar com o luto e a dor insuportável de perder alguém amado, quando são surpreendidas por uma suposta proposta de divisão desigual do seguro. A indignação dos parentes das vítimas não é apenas sobre números ou valores, é sobre respeito, sobre dignidade em meio ao caos. O relato de que Dona Ruth teria dito que poderia levar a questão para a justiça e sustentar o processo por anos soa como uma pressão psicológica devastadora para pessoas que já estavam fragilizadas. Quantas dessas famílias, sem os mesmos recursos financeiros ou influência, se sentiram obrigadas a aceitar o acordo para evitar uma batalha jurídica longa e desgastante? Essa é a pergunta que ecoa na mente de todos que acompanham o caso com atenção. Mas o que mais intriga é o silêncio que perdurou durante todos esses anos. Se essa denúncia já circulava nos bastidores, por que só agora ela vem à tona? O pai de Henrique Bahia, ao dizer que aguardava essa matéria há anos, sugere que há muito mais debaixo desse véu de silêncio do que o público imagina. Será que houve tentativas de abafar o caso? Será que essas famílias foram coagidas a aceitar a divisão para evitar ainda mais sofrimento? Ou será que estamos diante de uma narrativa distorcida para desmoralizar Dona Ruth? O fato é que o público está cada vez mais sedento por respostas, e a cada detalhe que surge, a comoção e a revolta só aumentam. Afinal, a dor das outras famílias vale menos porque Marília era famosa, ou todos os que estavam naquele voo merecem exatamente o mesmo respeito e reparação? Por outro lado, a defesa de Dona Ruth levanta outra perspectiva que também merece ser analisada com cautela. O advogado afirma categoricamente que todo o valor do seguro está intocado em nome do pequeno Léo. Se isso for verdade, por que essas acusações surgem justamente agora? Estariam elas ligadas a interesses ocultos relacionados à guarda do neto de Marília Mendonça? Estaríamos diante de uma tentativa de destruir a imagem de uma avó que assumiu a responsabilidade de criar uma criança órfã? Ou seria essa uma estratégia para reverter decisões judiciais? Essas perguntas deixam a história ainda mais nebulosa e fazem o público se dividir entre apoiar Dona Ruth e se solidarizar com os familiares das outras vítimas. E enquanto a verdade não é totalmente esclarecida, uma coisa é certa: essa polêmica tem potencial para explodir ainda mais nos próximos dias. O público quer justiça, quer transparência e quer entender quem realmente fala a verdade. Estamos diante de um enredo complexo, com dor, poder, dinheiro e muitas camadas ocultas que só agora começam a ser expostas. Mas será que a verdade virá à tona? Ou essa história será abafada novamente, deixando mais perguntas do que respostas? Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana. Também, Mercado Livre, Amazon. Link logo abaixo da descrição. Boas compras. E se eu te disser que o que já foi revelado até agora pode ser apenas a ponta do iceberg? A polêmica envolvendo Dona Ruth pode esconder detalhes ainda mais sombrios que, se confirmado, teriam o poder de abalar de vez a imagem construída ao longo dos anos. Fontes próximas aos familiares das vítimas afirmam que existem conversas, mensagens e até reuniões registradas que podem comprovar a suposta tentativa de concentração do seguro em torno do nome de Marília Mendonça. Há indícios de que alguns parentes das vítimas tenham se sentido pressionados a assinar acordos rapidamente, sem pleno conhecimento das consequências legais. Isso levanta uma questão que arrepia: será que essas famílias foram mesmo ouvidas ou foram simplesmente silenciadas? E se essas provas vierem à tona, o caso pode se tornar um escândalo de proporções nacionais, com desdobramentos na justiça e uma avalanche de novos depoimentos. Além disso, existem boatos de que outros processos envolvendo o patrimônio de Marília ainda estão em sigilo, o que pode explicar por que o advogado de Dona Ruth está tão incisivo em afirmar que há uma campanha para manchar sua imagem. Essa narrativa, se confirmada, pode indicar uma disputa silenciosa nos bastidores envolvendo o guarda,
herança e até os direitos sobre obras inéditas de Marília. Fãs da cantora também começaram a resgatar antigas entrevistas em que Dona Ruth demonstrava preocupação com a criação do pequeno Léo. Mas será que por trás dessa preocupação não existe também um interesse financeiro? Essa é a pergunta que começa a ecoar nas redes sociais. E aqui surge outro mistério, porque o pai de Henrique Bahia afirmou que esperava por essa matéria há anos. O que ele sabe que o público ainda não descobriu? Se esses elementos forem confirmados, o caso pode ganhar novos personagens, advogados, ex-assessores e até funcionários da seguradora que supostamente acompanharam as negociações. A qualquer momento, um deles pode romper o silêncio e trazer à tona gravações ou documentos bombásticos. E é justamente isso que deixa o público em estado de alerta, acompanhando cada novo detalhe que surge como se fosse o próximo capítulo de uma novela real. O que será que ainda está escondido por trás desse caso? E por que essas informações só começam a vazar agora, quase 4 anos após o acidente? O que está por vir pode ser ainda mais explosivo. Existe a possibilidade de que novas denúncias sejam feitas publicamente nos próximos dias, com testemunhas que até agora tinham medo de falar. E se isso acontecer, essa história vai deixar de ser apenas uma disputa entre famílias e pode se tornar uma investigação ampla envolvendo justiça, mídia e até os direitos autorais deixados pela rainha da sofrência. O público está dividido, mas uma coisa é certa: a verdade está cada vez mais perto de ser revelada. E você? Está preparado para o que pode vir à tona? Porque as próximas revelações prometem abalar o Brasil e mudar tudo o que você pensa sobre esse caso. E o que mais está por trás dessa história pode ser ainda mais perturbador do que o público imagina. À medida que novas informações começam a circular, cresce a suspeita de que a disputa pelo seguro das vítimas do acidente não foi apenas uma negociação fria, mas sim um verdadeiro jogo de poder que deixou marcas profundas nas famílias envolvidas. Fontes próximas aos parentes das outras vítimas alegam que houve um clima de intimidação durante as conversas sobre o seguro, como se a estrutura financeira e jurídica de Dona Ruth fosse uma muralha impossível de derrubar. Imagina só, em um momento de luto devastador, os familiares sendo obrigados a tomar decisões sobre dinheiro, enquanto ainda choravam pelas vidas perdidas. Essa é a ferida que muitos deles afirmam nunca ter cicatrizado. E tem mais pessoas ligadas ao caso afirmam que existem documentos e e-mails guardados a 7 chaves que podem revelar detalhes inéditos das negociações. Alguns familiares estariam considerando tornar públicos áudios e mensagens trocadas na época, para expor tudo o que aconteceu nos bastidores. Caso isso realmente venha à tona, o Brasil pode assistir a uma virada de jogo surpreendente, capaz de colocar Dona Ruth no centro de uma batalha judicial que, até agora, parecia adormecida. O que mais choca é pensar que, enquanto o país inteiro chorava a perda de Marília Mendonça, negociações sobre valores milionários já poderiam estar em andamento. E aqui surge uma pergunta que ninguém quer calar: quem realmente estava pensando no legado da cantora e no futuro do pequeno Léo? E quem estava apenas interessado no dinheiro? Ao mesmo tempo, o posicionamento do advogado de Dona Ruth abre espaço para outra linha de pensamento: e se tudo isso não passar de uma tentativa cruel de destruir uma mãe que já perdeu a filha e que hoje dedica a vida ao neto? A narrativa de que há uma campanha de difamação contra ela levanta dúvidas porque essas acusações aparecem agora, quase 4 anos após a tragédia. Será que alguém, de fato, está tentando usar o caso para forçar uma reviravolta na disputa pela guarda de Léo? Ou será que apenas agora as outras famílias encontraram coragem para falar e expor o que viveram? O clima de tensão é tão grande que cada declaração, cada nova revelação, é analisada em detalhes por milhões de brasileiros nas redes sociais. E o que ainda pode vir à tona promete ser ainda mais explosivo. Informações extraoficiais apontam que antigos assessores da própria Marília estariam dispostos a falar sobre a relação entre Dona Ruth e as outras famílias, trazendo à luz fatos que até hoje ficaram escondidos por medo de represálias. Se isso for verdade, estamos prestes a assistir a um dos maiores escândalos da música brasileira, que pode mudar para sempre a maneira como o público enxerga o legado de Marília Mendonça e sua família. Prepare-se, porque a qualquer momento, novos capítulos dessa história podem explodir e trazer à tona verdades que ninguém estava pronto para ouvir. E conforme essa história se desenrola, o que já parecia polêmico começa a ganhar contornos ainda mais obscuros. Nos bastidores, fala-se sobre uma possível rede de influência que teria sido usada para silenciar familiares das outras vítimas e evitar que o caso fosse exposto antes do tempo. Imagine o peso psicológico de perder um ente querido de maneira tão brutal. Em seguida, ser colocado diante de uma suposta divisão desigual de valores, sem forças para enfrentar uma batalha jurídica longa e desgastante. Alguns familiares relatam que, na época, sentiram medo de questionar,
pois a estrutura financeira e o alcance da família de Marília Mendonça pareciam inabaláveis. Seria possível que, em meio ao luto, essas pessoas foram persuadidas a aceitar acordos que hoje geram arrependimento e revolta? Essa é uma das questões que agora está no centro de discussões acaloradas nas redes sociais, mas o público precisa ficar atento. Fontes afirmam que novas revelações podem emergir a qualquer momento. Existem boatos de que gravações inéditas feitas durante reuniões e conversas com a seguradora podem vir à tona nos próximos dias. Caso isso se confirme, o caso pode tomar um rumo completamente diferente, dando força às acusações e pressionando a justiça a reabrir o processo para investigar o que realmente aconteceu com o seguro das vítimas. Por outro lado, a defesa de Dona Ruth continua batendo firme na narrativa de que o dinheiro está protegido e reservado ao pequeno Léo, destacando que todo o processo foi validado judicialmente e feito de maneira transparente. O choque entre essas duas versões só aumenta a tensão e deixa o público dividido. Quem fala a verdade? Quem está tentando manipular os fatos? E não para por aí. Existe uma expectativa de que novos personagens apareçam nesta trama, como antigos assessores da cantora, funcionários da seguradora e até amigos próximos da família, que podem decidir romper o silêncio e revelar informações guardadas desde novembro de 2021. Se isso acontecer, podemos estar prestes a testemunhar uma reviravolta tão grande que será impossível ficar indiferente. Os fãs de Marília, que sempre a enxergaram como símbolo de humildade e empatia, estão aflitos para entender se esse legado está sendo manchado por atitudes da própria família ou se tudo não passa de uma grande armação para desestabilizar Dona Ruth e tomar o controle do patrimônio deixado pela cantora. E agora, diante de tantas perguntas sem respostas, uma coisa é certa: a próxima revelação pode mudar tudo. O Brasil está de olhos e ouvidos atentos, aguardando ansiosamente pelo próximo capítulo dessa história que mistura dor, poder, dinheiro e segredo. E você? Já parou para pensar no que pode estar por trás de tudo isso? Fique ligado, porque a qualquer momento um novo detalhe pode explodir e virar o assunto mais comentado do país. Será que a verdade será exposta ou esse caso será enterrado de vez no esquecimento? Prepare-se, porque o desfecho dessa história pode ser mais surpreendente do que você imagina. Agora, pare e pense comigo, o que mais pode estar escondido nos bastidores desse caso que já está deixando o Brasil inteiro de antena ligada? O que parecia ser apenas uma tragédia comovente pode estar se transformando em um dos episódios mais controversos envolvendo herança, poder e influência no mundo dos famosos. Fontes próximas às famílias das vítimas afirmam que, além da suposta negociação sobre o seguro, existiriam outras pendências financeiras e até desentendimentos antigos entre assessores e empresários da cantora, que nunca vieram à tona por medo de retaliações. O silêncio que durou quase 4 anos começa a ser rompido, e com ele, surgem questionamentos perturbadores. Será que estamos diante de uma rede de acordos feitos às pressas, no calor da tragédia, que agora estão sendo expostos? Ou será que tudo isso faz parte de uma narrativa construída para manchar a imagem de Dona Ruth? E o mais impressionante é que essa polêmica pode ser apenas o começo de algo ainda maior. Nos bastidores, há rumores de que documentos inéditos e depoimentos bombásticos podem surgir a qualquer momento, trazendo à tona detalhes que até aqui estavam escondidos. Pessoas próximas à seguradora e até familiares das vítimas estariam dispostas a revelar o que realmente aconteceu nos dias seguintes ao acidente. Caso essas informações venham a público, o impacto será devastador. Imagine só o que isso significaria para a memória de Marília Mendonça e para o futuro do pequeno Léo, que hoje é o centro de uma disputa velada entre amor, proteção e interesses financeiros. Será que, no fim das contas, a verdade será suficiente para curar as feridas abertas por essa tragédia? Ou ela apenas irá expor ainda mais a fragilidade das relações humanas quando o dinheiro entra em jogo? Mas o que mais prende a atenção é o tom desafiador que supostamente foi usado por Dona Ruth em uma das reuniões com os familiares. A frase atribuída a ela, a Marília, era a mais importante de todos, que ecoa como um grito de poder que muitos consideraram uma afronta à memória das outras vítimas. Esse detalhe, se confirmado, tem o potencial de reacender a revolta e ampliar a pressão pública para que o caso seja reavaliado pela justiça. Ao mesmo tempo, a defesa de Dona Ruth insiste que isso é uma campanha de ódio e que todas as decisões sobre o patrimônio de Marília foram feitas dentro da lei. Essa batalha de narrativas só aumenta a ansiedade do público por uma resposta clara a quem está falando a verdade e quem está escondendo algo. E é aqui que chegamos no ponto crucial dessa história. Os próximos dias serão decisivos, porque a cada hora cresce a expectativa de novas revelações que podem virar esse jogo de cabeça para baixo. O Brasil inteiro está assistindo, aguardando o momento em que os segredos mais bem guardados virão à tona. E quando isso acontecer,
nada será como antes. Estamos diante de uma disputa que não é apenas sobre dinheiro, mas sobre justiça, verdade e memória. Agora eu pergunto, você está preparado para o que está prestes a ser revelado? Porque o próximo capítulo dessa história promete ser tão explosivo que pode dividir o país entre quem defende Dona Ruth e quem exige explicações. Compartilhe este vídeo e deixe sua opinião nos comentários. Dona Ruth é vítima de uma campanha difamatória ou realmente agiu de forma injusta com as outras famílias? Sua voz pode ajudar a desvendar esse mistério e dar luz a uma verdade que o Brasil inteiro merece conhecer. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este. Até a próxima!